Bom dia, igreja vitoriosa e abençoada do Deus Altíssimo. Que bela manhã nós estamos tendo o privilégio de receber do Senhor. Gostaria de saudar a toda a igreja do Senhor nessa manhã com essa paz maravilhosa que somente o Senhor, nosso Deus, é quem pode nos proporcionar. Meus queridos, gostaria, nessa manhã, de ler o texto de Ageu, capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 5, que diz o seguinte: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Que esta palavra lida seja aplicada às nossas mentes e aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, nós nos reunimos nessa manhã, debaixo da Tua autoridade, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é digno e merecedor de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai, usa-nos nesta manhã como instrumento do Senhor, para que, através desta mensagem, o Senhor fale profundamente ao coração do Teu povo, para reparar, para consertar e restaurar, ó Deus, as suas vidas para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria, com base nesse texto de Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, falar sobre uma igreja restaurada. O que é que nós precisamos fazer para que nós, de fato, sejamos a igreja restaurada, a igreja dos sonhos de Jesus? O povo de Jerusalém, ele, no ano 538 antes de Cristo, começou a sua caminhada de volta do cativeiro, depois de passar 70 anos por causa da desobediência à palavra de Deus, para sua terra natal, com a vida espiritual e material totalmente destruída. Também as suas casas, o templo, lugar de adoração a Deus, estavam destruídos e eram, portanto, grandes desafios para este recomeço. Porém, eles cometeram alguns erros. O primeiro é que quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles começaram a priorizar as suas casas e esqueceram de priorizar o reino de Deus. Segundo, eles pensavam que o tempo de Deus para reconstruir o templo ainda não tinha chegado. Nossos valores e prioridades são refletidos na maneira como usamos os nossos recursos,
tempo, dinheiro, força e talentos. Frequentemente, nossas ações desmentem nossas palavras. Dizemos que Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Entretanto, na prática, o relegamos a uma posição menos importante em nossa lista de prioridades. Eu queria destacar algumas características importantes do texto para que nós reflitamos sobre elas e tenhamos assim a consciência de que, colocadas em práticas, certamente Deus vai falar conosco para que nós consertemos alguma coisa que não está certa em nossas vidas, para que Deus, Ele não fique em segundo plano, mas sim em primeiro lugar, como diz a sua palavra. Preste bem atenção. Primeira coisa, Deus manda o profeta Ageu dizer ao povo o que devem fazer para reconstruir o templo, suas vidas e ser uma igreja restaurada. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 3 e verso de número 4, a Bíblia diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esta mensagem que Deus manda a Ageu falar ao povo é a mesma mensagem que Deus mandou Moisés falar ao mesmo povo. E é a mesma mensagem que Deus manda que nós hoje tenhamos, portanto, não é, ouvidos para ouvir. Nas 7 cartas que o apóstolo João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, em todas elas tem, portanto, a expressão dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A reconstrução de vidas espirituais, de lares destruídos, a reconstrução de famílias, portanto, que não estão querendo mais servir ao Senhor, a vida de crentes que não estão mais interessados em vir à casa do Senhor e priorizar o reino de Deus, começa primeiramente em ouvir a palavra de Deus. Todos os dias, Deus de alguma maneira está falando conosco. Durante muitos anos, Deus enviou seus profetas para falar a mensagem de restauração na vida do povo, para que eles não sofressem as consequências da sua desobediência. O cativeiro não era o lugar para o povo de Deus. As derrotas não são, portanto, iniciativas de Deus para punir o seu povo. Mas Ele, por amor a mim e por amor a você, faz isso, porque nós, em pleno século 21, tendo a sua palavra como bússola para nos guiar, não estamos fazendo caso de ouvir o que Ele está dizendo. E como consequência de não ouvir, nós certamente seremos penalizados. Israel foi, durante 70 anos, escravo de uma nação inimiga.
Quantos anos nós estamos, portanto, ouvindo a palavra de Deus, mas continuamos fazendo as mesmas coisas erradas. Continuamos caminhando em direção ao pecado. Permitamos que o mundo entre dentro de nós. Não estamos, portanto, fazendo diferença nesse século, porque não estamos ouvindo a palavra do Senhor. Obedecer, meus irmãos, é a única evidência de que ouvimos de fato a voz de Deus. A obediência à sua palavra é o que Deus mais espera do seu povo. Em 1 Samuel, capítulo 15, o verso de número 22, a palavra de Deus diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se nós, que somos esse remanescente de Israel, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, ouvíssemos a sua voz e obedecêssemos, certamente que muitas coisas ruins, muitas decepções e muitas derrotas nós não precisaríamos experimentar. Durante toda a caminhada do povo de Israel, desde a saída do Egito até a terra de Canaã, eles, portanto, mesmo tendo o privilégio de verem milagres extraordinários, de verem coisas tremendas que Deus fez, mesmo assim, a voz de Deus parecia estranha a eles. A voz do Senhor, ela deve ser ouvida e ela deve ser obedecida. Quando fazemos isso, meus irmãos, Deus abre portas, Deus cessa a tempestade, Deus restaura, Deus faz milagres extraordinários. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama a Abraão. Abraão, portanto, ouve a voz de Deus. Ele obedece e ele faz o que Deus manda. E como resultado, Abraão foi um homem vitorioso, foi um homem abençoado, e toda a sua geração, ela contemplou os feitos maravilhosos de Deus. Nós estamos ainda, a exemplo do povo de Israel, vivendo um cativeiro em nosso estado. No dia 15 do mês que vem, fará um ano em que esta pandemia tomou conta do mundo inteiro. Um ano de muito sofrimento, um ano de muitas mortes, um ano de muito desespero, um ano de insegurança, de incerteza, um ano de consequências para muitas pessoas que talvez leve mais do que 70 anos para se livrarem disso. E mesmo vivendo este tempo, há muitos que não reconhecem ainda Deus como Senhor. Há muitos que não estão se voltando para Deus, inclusive a sua igreja, o seu povo. Muitos crentes abandonaram a casa do Senhor. Muitos crentes, todos os dias, não estão obedecendo a voz do Senhor.
não estão levando a sério o que Ele está querendo nos ensinar através desta pandemia. É hora, portanto, de reconhecer que Deus é o único Senhor e que tudo isso que está acontecendo não é para penalizar o seu povo, não é para penalizar a nação, o mundo, é para chamar a atenção dela, de cada um de nós, para que o nosso apego não esteja apenas voltado para as coisas desse mundo. Deus está chamando-nos a atenção para priorizar o seu reino, para reconstruir a sua casa, para reconstruir a sua vida, a sua família. Deus continua dizendo para cada um de nós: não se esqueçam de mim. Não procure agradar as pessoas a qualquer custo. Não se envolva com a idolatria e não abandonem a casa do Senhor. A segunda coisa que eu queria destacar nessa manhã, com base nesse texto, para que a gente tenha uma igreja restaurada, uma família restaurada, precisamos deixar de sermos crentes espiritualmente apáticos. Verso de número 2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles não estavam preocupados em reconstruir a casa de Deus. Eles estavam priorizando o reino, mas não de Deus, e sim o reino do mundo. Quando há essa inversão, portanto, de princípio, não há como Deus operar milagres e fazer coisas extraordinárias. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. Em Josué capítulo 3, verso de número 5, a Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A destruição da cidade de Jericó acontecera exatamente porque o povo ouviu a voz de Deus e obedeceu. Precisamos priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que nós almejamos ainda conquistar vai depender de priorizarmos ou não o reino de Deus. Nós precisamos também nos arrependermos e confessarmos a Deus os nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós, portanto, ouvimos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor e quando nós cumprimos o que Ele manda, o que Ele diz, Ele promete coisas maravilhosas para nós e para todos aqueles que obedecem. As promessas de Deus: primeiro, Ele fortalece o seu povo através da sua presença. Que coisa linda, não é? Em meio a esse momento difícil que estamos vivendo, nós não estamos sozinhos. A promessa de Deus é que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não se desespere. Continue confiando em Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
Ele continua ainda no controle de todas as coisas. A presença de Deus conosco é a maior necessidade para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Moisés, portanto, ele disse para Deus que não sairia do Egito se a presença de Deus não fosse com ele. É esta confiança que nós precisamos ter nos dias atuais. Reconstruir a vida não é uma tarefa fácil, porque nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas que nós estamos guardando no coração como se fossem relíquias preciosas e que não queremos deixar. Mas por amor a Deus, por amor à nossa família, por amor à igreja do Senhor, nós não podemos deixar que essas coisas continuem, portanto, sufocando a prioridade que é o reino de Deus. Deus está interessado em fazer muitas coisas importantes e maravilhosas em nós e através de nós. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu quero concluir dizendo: Deus é o maior interessado que a sua igreja esteja restaurada, que a sua família esteja restaurada, que a sua vida esteja restaurada, curada e sarada de todos os males. A restauração muitas vezes é dolorida, porque precisamos fazer uma limpeza espiritual profunda, mas ela é necessária para a realização de grandes milagres. Se você quer e deseja a restauração em sua vida, precisa começar hoje. Prostre-se diante de Deus e peça para que Ele mude tudo o que está errado. Deixe que Deus dirija e seja o único Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente neste dia, e leve a sério tudo aquilo que foi dito através da palavra de Deus nesta manhã. Eu queria nesse momento fazer um momento de oração. Há muitos enfermos, há muitos que precisam de curas e há muitos que precisam de ânimos. E se você orar comigo e crer que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, esses milagres vão acontecer nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos vivendo ainda momentos difíceis, dias turbulentos, dias de aflições, de enfermidades, de desespero, de inseguranças, de incertezas. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem o Senhor como refúgio, como segurança, como fortaleza, sabe que esses dias, eles vão passar, e vai chegar o dia da abundância. Nós queremos, Pai, na manhã desse dia, interceder por todos os enfermos, em especial, ó Deus, pela vida da Thalita, que está com a sua vida comprometida. Só o milagre do Senhor pode fazer a obra, pode restaurá-la. Todo o poder e toda a autoridade foi dada ao Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, repreende esta enfermidade na vida da tua serva. Repreende as enfermidades na vida do teu povo. Opera o milagre. Estende a tua mão, Senhor,
para que, ó Deus, essas enfermidades que estão agonizando essas vidas sejam curadas em nome de Jesus. Estende a tua mão sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, para varrer a injustiça, para varrer a corrupção, para varrer, ó Deus, esta pandemia e os dias de abundância, Senhor, venham para refrigério da vida de todos nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre, nós te pedimos. Amém. Vamos continuar adorando e servindo ao Senhor nessa manhã, louvando a Ele através do louvor Igreja Restaurada. Irmão William, esse servo abençoado do Deus Altíssimo, tem a palavra nesse momento. Restaura, Senhor, a tua igreja nestes dias. Vem com tua glória, renovando os corações, restaurando a verdade, o amor, a comunhão, o partir do pão e a adoração. Restaura, Senhor, a tua igreja nestes dias. Vem com tua glória, renovando os corações, restaurando a verdade, o amor, a comunhão, o partir do pão e a adoração. Sobre nós, vem com teu poder e restaura a tua igreja. Ó Espírito, sopra sobre nós, vem com teu poder e restaura a tua igreja. Restaura, Senhor, a tua igreja nestes dias. Vem com tua glória, renovando os corações, restaurando a verdade, o amor, a comunhão, o partir do pão e a adoração. Adoração perfeita, a comunhão que sara. Ó Espírito, sopra sobre nós, vem com teu poder e restaura a tua igreja. Sobre nós, vem com teu poder e restaura a tua igreja. Adoração perfeita, a comunhão que sara. Ó Espírito, sopra sobre nós, vem com teu poder e restaura a tua igreja. Ó Espírito, sopra sobre
na tua igreja e restaura a tua igreja.